dos principais jogos dessa segunda-feira que a gente tem que ficar de olho porque envolve briga por competição europeia é United e Crystal Palace. Com a vitória de goleada do Newcastle para cima do Burnley por 4-1, além de praticamente rebaixar o Burnley, porque o Burnley chega a 36 jogos com 24 pontos, no máximo então o Burnley conseguiria fazer aqui 30 pontos e o Forest tem 29. Então é muito difícil de imaginar que o Burnley consiga escapar. Então muito provavelmente o campeão da Championship do ano passado, que jogou muito bem com o Kompany treinador, estará rebaixado. Assim como já foi o Sheffield, e agora a gente fica nessa dúvida se o Luton, que empatou com o Everton, e o Forest vão brigar e quem que vai acabar ficando com essa última vaga. Porém, essa goleada do Newcastle para cima do Burnley colocou o United em maus lençóis, né? O United já está numa situação de pressão bem grande, o United ainda tem uma final para fazer contra o time do City, quase não foi para a final, quase foi eliminado pelo Coventry, mas acabou indo para a final. Vai enfrentar o City, talvez aqui já tenha até data, não tem data marcada, pelo menos aqui no radar esportivo, mas vai ser depois. Mas com essa goleada do Newcastle, o United perdeu a sexta colocação, que dá uma vaga para a Conference. Óbvio, peso da camisa, o tamanho da tradição do United, brigar por uma vaga na Conference é algo muito importante? Não sei. Mas também ficar de fora de qualquer competição europeia, obviamente, é uma vergonha para esse time do United, que deve ter uma grandíssima barca de demissões e dispensas para essa próxima temporada, incluindo o Ten Hag, o seu treinador e toda a comissão técnica. Então acaba ficando um pouco mais interessante esse jogo do United, até porque o Crystal Palace vem em boa fase, venceu o Liverpool fora de casa e aí emendou goleada contra o West Ham, venceu o próprio Newcastle, empatou com o Fulham. Então é sim um jogo que tende a complicar, e uma equipe que tende a complicar a vida do United, e o Crystal Palace está completamente tranquilo, com 40 pontos, não será rebaixado. Além disso, nós temos na Série A italiana uma Salernitana rebaixada, com 15 pontos, já rebaixada para a Série B do campeonato italiano, e uma Atalanta brigando para se aproximar da zona de Champions. Nesse momento, 2 pontos para a Roma e também uma aproximação possível contra o Bolonha, já que a Atalanta tem 2 jogos a menos que o Bolonha. Então existe ainda essa possibilidade de aproximação. Lembrando que a Atalanta está envolvida no jogo de quinta-feira, o jogo da volta, que vai ser em Bergamo, em casa, contra o Marseille. A Atalanta, depois desse jogo contra a Salernitana, faz uma sequência de 3 jogos, de 2 jogos em casa, mas esse jogo aqui com a Juventus acredito que seja já pela final da Copa Itália, se eu não estou enganado, pode ser que eles se enfrentem também no campeonato italiano. E temos o Udinese e Napoli, aqui é uma briga dos dois lados, A Udinese também na parte de baixo da tabela, mas precisando vencer de qualquer maneira. A derrota para Roma naquele jogo que não havia terminado, depois terminou com um gol do Cristante no finalzinho, pasto de bala, colocou o Udinese em maus lençóis. O Sassuolo, aproveitando a piedade da Inter de Milão nesse sábado, conseguiu vencer por 1-0, foi uma vitória muito importante, ninguém esperava, só que a Udinese tem um jogo a menos que o Sassuolo, então a Udinese ainda tem a possibilidade, se vencer, de ficar fora da zona de rebaixamento. E enfrenta um Napoli que, assim como o United, o Napoli é atual campeão dessa temporada, Na verdade, com o título confirmado da Inter, a Inter é atual campeão, mas o Napoli era o detentor do título e essa temporada não briga por praticamente nada, a não ser que consiga uma aceleração nesse final para brigar por essa vaga na Conference. A vaga na Europa League está um pouco mais distante, mas faltam 4 jogos, são 38 rodadas na Série A, ainda existe a possibilidade de somar aqui 12 pontos, chegar a 62. Nesse momento a Roma está com 59, a Atalanta está com 57. É um sonho bem distante, mas existe a possibilidade, pelo menos da Lazio ali, o Napoli tentar alcançar. Então é um jogo sim importante para as duas equipes. A gente vai falar disso e de mais outros jogos importantes nessa grade de segunda-feira. Meu nome é Theo Borges, esse é mais um Bom Dia Mercado, nosso planejamento diário de trabalho aqui no YouTube. Se você não é inscrito nesse canal, faça o favor de se inscrever e participar do nosso planejamento, não só se inscrevendo no canal, mas também participando com comentários, engrandecendo também o nosso planejamento, entendendo que isso aqui é um planejamento mais aprofundado. Eu tenho a intenção de demorar mesmo em determinados jogos para a gente entender um pouco mais a fundo, para sair daquele raso só de número, só da aceleração, quanto menor o vídeo melhor. Não, aqui não.
né? Aqui, quanto mais profundo, mais importante é a informação que a gente vai coletar, até porque a gente trabalha numa área extremamente competitiva e que na maioria das vezes tudo está contra a gente. A gente trabalha em casas de apostas, em exchanges, contra grandes traders, contra grandes bookmakers que colocam cotações muito bem precificadas e a maioria das vezes as pessoas que não se preparam vão perder no longo prazo. Então eu não me preocupo com o tamanho de vídeo, se eu estou falando demais ou não. Daí, se o nosso intuito no longo prazo é ganhar dinheiro, isso daí vai passar totalmente despercebido no longo prazo. Fica o convite, então, para você participar. Espero conseguir te ajudar a fazer o melhor planejamento possível para essa segunda-feira, dia 6 de maio. Vamos começar com Salernitana e Atalanta e vamos analisar com um pouco mais de detalhe a Atalanta, porque a Salernitana, sinceramente, não tem muito mais o que ser feito por aqui. Geralmente eu gosto de analisar também a equipe não favorita, a zebra, mas se a gente olhar os últimos 10 jogos da Salernitana aqui, não tem muita coisa para onde pensar, né? A Salernitana conseguiu 2 pontos em 10 jogos, empatou fora de casa com a Udinese e empatou em casa com o Sassuolo. Fora isso, é uma Salernitana que vem já abraçando a Série B, já vinha namorando esse rebaixamento há algum tempo, algumas temporadas atrás ficou perigando ali por coisa de 1 ponto ou 2. Essa temporada não teve como escapar. Vai pegar uma Atalanta muito mais forte, muito mais organizada na marcação e obviamente muito mais compenetrada na partida devido à importância. Em caso de vitória, a Atalanta empata com a Roma em número de jogos e chega a 60 pontos, ultrapassando a Roma na tabela e alcançando a vaga para a Champions League da próxima temporada, o que é extremamente importante. Claro que ainda tem, depois desse jogo, mais 4 jogos, né? E também não estou dizendo que a Atalanta já venceu, mas existe aqui uma grande necessidade por parte da Atalanta. Nos últimos jogos, você se lembra bem, a Atalanta venceu o Liverpool em Anfield, empatou com o Verona depois de estar vencendo por 2-0 no primeiro tempo, perdeu para o Liverpool num jogo onde jogou muito bem, foi uma derrota com gosto de vitória, venceu o Monza, de goleada a Fiorentina e conseguiu reverter o placar do jogo de ida, onde a Fiore tinha vencido por 1-0, venceu o Empoli 2-0 em casa e empatou com o Marseille. Saiu até na frente, mas tomou um gol de fora da área, mas não é um resultado ruim pensando no jogo da volta dessas semifinais da Europa League. Utilizando o PDF de apoio, perceba que da Salernitana a gente não consegue tirar muito. A Salernitana sofreu gol em todos os jogos, não teve muita iniciativa, falhou bastante em marcar, né? Tem uma média de menos do que um gol por jogo. A Atalanta tem uma iniciativa muito forte fora de casa, falha pouco em marcar, tomou gol com frequência, é verdade. O time da Atalanta precisa de bem menos finalizações no alvo para marcar um gol. O time da Salernitana precisa de mais de 5 finalizações no alvo para conseguir um tento. Já a Atalanta consegue isso com alguma coisa próximo de 3. O primeiro tempo da Atalanta, no entanto, não é confiável. Por quê? A Atalanta é uma equipe agressiva que sofre gol demais. Porém, facilita para o lado da Atalanta a Salernitana ter um ataque tão ruim. Então, por mais que defensivamente as equipes se equiparam, de nivelamento por baixo, de maneira ruim, mas ofensivamente a Atalanta se destaca. No segundo tempo, a Salernitana consegue ter uma progressão muito grande na parte ofensiva, mas aumenta muito o número de gols sofridos. E é uma Atalanta com a mesma quantidade de gols do primeiro tempo e praticamente a mesma quantidade de gols do segundo tempo. Então é um segundo tempo, por mais que a Salernitana praticamente dobre o número de gols sofridos, a Salernitana aumenta em 4 vezes o número de gols marcados. Então é um segundo tempo, por mais que a Salernitana seja sim uma equipe já rebaixada, de risco para a Atalanta. Tá? Mas aí vai depender do contexto. Se a Atalanta já estiver vencendo, pode ser ainda um cenário maior para espaço. A Atalanta vem marcando mais de cabeça, a Salernitana sofre bastante nesse fundamento, a Atalanta marca bastante também de fora da área. Os dois times têm estatísticas de over 2,5 bem elevadas, os momentos de gols da Atalanta são bem divididos e os gols sofridos nos finais de tempos, né, final do primeiro e final do segundo. A Salernitana marca com mais frequência no meio do segundo tempo, né, é uma equipe que marca mais no segundo tempo do que no primeiro e sofre 41%, 14 gols nos minutos finais. Isso aqui é interessante para quem trabalha over limite, né? Se a Atalanta estiver em vantagem e a Salernitana pensar em se expor, a gente vai ter espaço por aqui. Não são equipes que buscam ter posse de bola. A gente consegue ter essa informação pelos escanteios, porque é característica das equipes que jogam com linha avançada ter bastante canto, dominar a partida. E não são características dessas equipes. Então, a gente pode ter um jogo de trocação. Isso vai complicar um pouco o nosso critério de trabalho no resultado final, no match odds, tá? A média de cartões das duas equipes é elevadíssimo. Eu vejo uma possibilidade de mais de 4 cartões por aqui.
O time da Salernitana tem como principal jogador o Candreva, que hoje é um meia, lateral direito, atacante, que faz de tudo nessa equipe. Infelizmente vai ser rebaixado com a equipe, não sei se vai ficar por ali. O principal jogador da Atalanta para mim hoje é o Koop Meiners, mas eu sempre elogio muito o De Ketelaere da Bélgica, né, o Charles De Ketelaere. Algumas pessoas chamam de Charles De Ketelaere, eu já vi nas transmissões italianas. Na Bélgica, se eu não me engano, é De Ketelaere, não sei como é que é a pronúncia do nosso querido Charles, tá? Mas é um jogador muito importante. E não dá para deixar de falar, eu estou sempre comentando o Scamacca como um coadjuvante hoje, praticamente como ator principal. O Scamacca fez um golaço contra a Fiorentina, fez gol contra o Liverpool e é um jogador que também marcou, se eu não me engano, no último jogo contra o Marseille na Europa League. Então é muito importante essa presença do Scamacca nesses últimos jogos. Se você é um trader por aqui, eu poderia te dizer que o cenário mais simples seria buscar uma vitória da Atalanta ou um gol da Atalanta no primeiro tempo, utilizando o peso do dinheiro, porém me preocupa o fato da Atalanta também não jogar tanto com a posse. Tá? Podemos ter aqui uma Salernitana na frente da sua torcida um pouco mais agressiva. Então isso me preocupa, mas em contrapartida, a Salernitana não tem tanta efetividade nos contra-ataques e também não é uma equipe que marca tanto no primeiro tempo. Então isso pesa na balança. Então o que você precisa entender? O grande momento de perigo da Salernitana geralmente é no segundo tempo. Não é uma equipe tão forte no primeiro. Então se a Atalanta conseguir fazer uma boa marcação-pressão, e o Gasperini gosta muito de fazer essa marcação homem a homem, né? Se ele conseguir recuperar essa bola com maior velocidade ainda no campo ofensivo, conseguir pressionar, a Salernitana pode ser um bom cenário para trabalhar assim esse back favorito no primeiro tempo. Se você perceber uma Salernitana muito agressiva em contra-ataque, aí sinceramente eu sairia da posição ou nem cogitaria abri-la. Se você é um punter por aqui, eu acredito numa vitória da Atalanta, mas eu gostaria de uma cotação mais alta. Por quê? Porque no segundo tempo a Salernitana cresce ofensivamente e a Atalanta vem sofrendo gol tanto no primeiro quanto no segundo tempo de maneira constante. Então, para valer o risco, eu queria uma cotação acima de 1,60, de preferência, obviamente, a cotação que mais engrandece, né, que mais chama a atenção seria uma cotação acima de 2 para uma relação de 1 para 1, mas eu sei que é muito difícil acontecer, mas se por acaso a gente tiver essa oportunidade pode ser interessante. Gosto de pensar no cenário de 2,5 gols por aqui, tá? A distância dessa segunda para quinta-feira é teoricamente curta para a Atalanta, mas eu vejo sim a Atalanta definindo como importante essa vaga na Champions e a Salernitana na frente da sua torcida, mesmo já rebaixada, deve jogar pela honra, então vejo possibilidade de gols e não duvido também que ambas marcam por aqui. É o melhor cenário para trabalhar gols, um cenário desempatado, principalmente com a Atalanta na frente, tá? E se você pretende trabalhar o over limit, que é aquele gol nos minutos finais, fica de olho porque Salernitana cresce muito nos últimos minutos e se tiver atrás do placar pode ser de gol por aqui. Seguindo na Série A italiana, às 15h45, a Udinese enfrenta o Napoli. Já falamos sobre a importância na introdução para essas duas equipes, né? A Udinese numa situação bem mais complicada, concedeu o gol nas últimas 10, concedeu primeiro nas últimas 6, isso dobra a quantidade de esforço que a equipe tem que fazer para buscar uma recuperação. Não ganhou também nas últimas 6, então é uma equipe que tem tido bastante dificuldade. O Napoli concedeu também nas últimas 10, se você pegar os últimos jogos do Napoli fora de casa, ele sofreu gol para todo mundo, né? Sofreu um do Empoli, 2 do Monza, 1 da Inter, 3 do Barcelona e 1 do Sassuolo. Mesmo quando goleou Monza e Sassuolo, sofreu gol. Então é uma equipe de defesa frágil. Mas a Udinese também não colabora, né? Sofreu gol nas últimas partidas também que enfrentou e quando marcou apenas 1. Isso tem sido frequente, né? Uma Udinese com pouca efetividade no ataque. Se a gente olha a estatística da Udinese, primeiro você consegue perceber pelo momento, né? A Udinese não vence um jogo há muito tempo. Se não me falha a memória, a Udinese tem apenas uma vitória, dentro da sua casa em 17 partidas. Absurdo, né? E o time do Napoli tá aqui meio bandeirinha de festa junina nessas campanhas, né? Perde, empata, vence, perde. Quase uma sequência de bandeirinha de festa junina. Obviamente, esse tipo de sequência não leva uma equipe a lugar nenhum. Não é à toa que o Napoli tá mais beirando o meio de tabela do que tentativa de vaga em competição europeia. O Napoli não tem tanta iniciativa fora de casa. Isso não mudou em relação à temporada que ele
ele foi campeão na temporada passada, tá? O Napoli na temporada passada, fora de casa, tinha que fazer o dobro de força para conseguir virar jogos. Não era uma equipe fácil de se trabalhar, porque fora de casa quase sempre estava atrás do placar, precisando virar o placar. Isso não mudou muito dessa temporada, né? O Napoli não consegue sair tanto na frente, falha bastante em marcar e ficou poucos jogos sem sofrer gol. Se a gente consegue comparar as duas equipes aqui, coloca frente a frente, o Napoli ainda fica, obviamente, superior ao Udinese, porque a Udinese está na zona de rebaixamento, né? Dá para ver que a Udinese marcou quase que uma média de apenas um gol por jogo, e a Udinese sofre mais gols aqui do que o Napoli, apesar do Napoli sofrer um gol por jogo. E a Udinese precisa de mais finalizações, quase o dobro do que o Napoli no alvo, para poder marcar um gol. Isso é um problema, né? Primeiro tempo não tem superioridade, as duas equipes marcam quase a mesma quantidade de gols. O Napoli sofre alguns 4 gols a menos, mas é muito próximo. No segundo tempo, o Napoli aumenta o seu poderio ofensivo, a Udinese reduz o seu poderio ofensivo e aumenta o número de gols sofridos. Só que o Napoli continua sofrendo muitos gols. Então é um segundo tempo de leve favoritismo do Napoli, mas nem tanto, até a página 2, né? O que favorece um pouco o Napoli é a falta de efetividade no ataque da Udinese. O Napoli tem marcado de cabeça e a Udinese sofre bastante nesse fundamento, além dos gols que o Napoli costuma fazer de fora da área e a Udinese também costuma aceitar essas finalizações. Não é uma partida tão puxada para o over 2,5, 3,5, pode acontecer num cenário isolado, mas com a fragilidade ofensiva da Udinese, defensiva do Napoli, mais uma fragilidade em média de um gol por jogo sofrido apenas, a gente não tem uma expectativa de um jogo para tantos gols assim, pelo menos no papel. A Udinese é mais agressiva no meio do jogo, no meio e no final do primeiro tempo e no início do segundo, e obviamente, como uma boa equipe de zona de rebaixamento, muitos gols sofridos nos últimos minutos, né? Ou quando você tá perdendo, vai para cima para tentar buscar uma recuperação e toma uma porrada, ou quando você tá ganhando e acha que vai levar 3 pontos para casa e toma uma porrada no final. Isso é típico de time das últimas colocações, né? O Napoli vai aumentando a sua quantidade de gols à medida que os minutos vão passando, né? E a maior quantidade de gols sofrido é no início do segundo tempo. A Udinese não tem característica de jogar com posse de bola, né? Por escanteios a gente consegue perceber uma equipe de reação. O Napoli já tem um pouco mais disso, mas como não sai tanto na frente do placar, é até muito por conta de ter a obrigação de buscar recuperação, né? Não de ter tanta posse, mas de buscar recuperação. Também é uma média de cartões elevada por aqui, não duvido que a gente tenha mais do que 4 cartões, principalmente a Udinese toma muito cartão. Dá para olhar também os desfalques por conta disso, né? O principal jogador aqui da Udinese, o Lorenzo Luca. Aqui embaixo o Pereira, se eu não me engano, marcou gol há pouco tempo. O Tuvan também é um jogador importante. Do lado do Napoli, o Osimhen voltou depois de algum tempo de lesão. Aí jogou vários jogos já, então é um jogador extremamente importante. O Kvaratskhelia, quando tá em bom dia e não tá tão fominha, também é um jogador extremamente importante, principalmente quando tá numa conexão boa ali com o Osimhen. E o Politano, né? Que é um jogador de complemento ali para esse ataque do Napoli. Se você é um trader, essa expectativa do mercado com essas cotações é de um Napoli mais favorito devido à sua qualidade técnica, mas é um favoritismo que não passa confiança para o mercado, senão essa cotação estaria mais baixa, né? Por mais que a fase da Udinese seja ruim, o Napoli não passa confiança, então o mercado ele tem ali um receio de baixar mais essa odd do Napoli. Isso quer dizer que me parece que essa cotação do Napoli está esticada para baixo. Sabe quando você coloca um peso assim em cima de uma mola? E se o Napoli não corresponder, essa cotação deve subir? Então existe essa possibilidade. Qual que é o perigo? O perigo é que a Udinese tem um comportamento de jogo com bloco baixo. E para você fazer uma cotação subir de um favorito, você precisa que a zebra, ou que o não favorito, e aí a nomenclatura é contigo, ela esteja um pouco mais assanhada, né? Que ela esteja mais agressiva, que as linhas estejam mais altas, que a recuperação de bola seja constante, que seja um jogo de trocação, ou que seja um jogo parelho, né? Para isso a Udinese vai ter que sair um pouquinho da casinha. Com 34 rodadas disputadas, faltando apenas 4 jogos, não dá para a Udinese entrar medrosa por aqui. Então, se a Udinese entrar de maneira agressiva, fora um pouco dos seus padrões de jogo, essa cotação do Napoli pode subir. Claro que isso vai apresentar também a possibilidade do Napoli marcar gol, mas isso vai fazer com que a cotação do Napoli fique mais instável, né? E obviamente vai gerar aflição no mercado. Agora, se a Udinese se comportar de uma maneira mais recuada, ainda com medo, tentando só fazer aquele jogo defensivo para contra-ataque e bola aérea, aí essa cotação do Napoli ela não vai subir, se subir vai ser no conta-gota. Para trabalhar a favor do Napoli, aí tu precisa de um time do Napoli te entregando muita coisa que a gente não costuma ver. Aí vai no ao vivo, né? O benefício da dúvida, quem sabe? Pode ser hoje, mas eu
tenho minhas dúvidas e eu não trabalho a favor do Napoli já tem um tempinho, né? Se você é um Panther por aqui, eu não te indico vitória do Napoli, acredito até que o Napoli pode se complicar. Já vou marcar aqui no radar esportivo. No jogo da Atalanta, acredito que é um jogo para gols e também para uma possibilidade de favorito, mas aqui no jogo do Napoli, eu acredito que é um jogo para o Napoli poder se complicar, porque a Udinese pode tentar arrumar um golzinho e se fechar, e se ela estiver na frente é difícil. Eu lembro do último jogo da Udinese contra a Inter dentro de casa, que a Udinese segurou a Inter quase que até o finalzinho, daí a Inter conseguiu um gol no final. A Udinese, quando se propõe a se defender, ela consegue fazer, e o Napoli, enfim, deixa um pouco a desejar, não tenho tanta confiança. Mas se você confia no Napoli, pelo menos, né, dando o risco, utiliza e tenta pegar uma cotação um pouco mais alta. Quem sabe, com o Napoli perdendo, você tentar buscar uma dupla chance para pegar um empate do Napoli. Em relação a gols, me parece um jogo com uma expectativa, como a necessidade é dos dois lados, é uma expectativa de jogo over, mas eu tomaria cuidado. Por quê? Existe a possibilidade aqui, principalmente se o Napoli sair atrás, da Udinese se fechar, e aí a gente tem um jogo um pouco mais under. No histórico, a gente tem 4-1, 1-1, 3-2, 2-1 e 4-0, ou seja, apenas um jogo com under 2,5. Mas no contexto desse jogo específico, dessa segunda-feira, dia 6, a Udinese pode tentar segurar e se estiver na frente do placar. Agora, o Napoli na frente já me chama a atenção para um jogo 2,5, me chama a atenção, e essa cotação do 2,5 não tá nada ruim, tá? Agora, uma Udinese na frente já me causa um pouco de receio. Às 16 horas, Crystal Palace United, também já deixei um contexto na introdução para a gente só partir para análise, né? Já sabemos o que o United precisa e a gente está vendo aqui os últimos jogos de provavelmente a maioria dos jogadores do United nessa camisa, né? Com essa camisa, porque provavelmente a gente vai ter uma grande barca nesse time. Se eu não me engano, acho que os intocáveis, pelo que eu li no jornal da Inglaterra, é o Mainu, que é a jovem promessa jovem realidade, né, do United, o Højlund, que é uma contratação e também cara e um jogador também jovem que vai se desenvolver, e o Garnacho, que realmente tem feito uma temporada absurda. Agora, Antony, até o Rashford está sendo cogitado, né, que se chegar uma proposta eles vão vender. Então, olha, acho que o Bruno Fernandes também vai. Algumas críticas, mas é um cara que segura esse piano aí nas costas. Então, é um United que provavelmente vai mudar bastante para a próxima temporada. E se não entrar pelo menos numa Conference League, é complicado, né? Enfim, pode ser que ainda termine com um título da FA Cup, para deixar a gente com cara de palhaço, né? Que é um time que vem decepcionando muito e é um time pirotécnico. E pirotecnia também combina com o Crystal Palace e pode ajudar a gente por aqui. Tá? Inclusive, os jogadores do Crystal Palace estão sendo cobiçados pelo United. A gente vai falar sobre isso. Utilizando o PDF de apoio. Olha, o Crystal Palace perdeu 2 vezes em casa nos últimos 8 jogos apenas. Deixa eu ver se eu tenho aqui. A última derrota foi para o City e a penúltima, se eu não me engano, foi para o Chelsea. Posso estar enganado, mas acho que foi, tá? E o United fora de casa vinha de 3 vitórias, aí depois emendou ali, perde, empata, né? Derrotas fora de casa para o City e para o Chelsea por 4-3. Essa derrota para o Chelsea aqui, foi essa daqui, ó, foi dolorosa. Essa daqui o United vencia por 3-2. Se eu não me engano, ou 3-1, acho que era 3-2. E o Antony jogou até muito bem naquele jogo, mas o Cole Palmer fez o que ele sabe fazer de melhor, né? As duas equipes têm bastante iniciativa, isso já causa um risco e é por isso que o mercado ele tá com medo, colocando até um favoritismo pro Palace. As duas equipes falham em marcar e ficam sem sofrer a mesma quantidade. Número de gols marcados e sofridos praticamente idêntico. Quantidade de finalizações no alvo para marcar um gol praticamente idêntico. Número de gols marcados e sofridos no primeiro tempo, idêntico. Número de gols marcados e sofridos no segundo tempo, muito parecido. O Crystal Palace é até um pouquinho mais agressivo. O United marca um pouquinho mais de cabeça, até porque a cabeça do Maguire é absurdamente gigantesca. Então, um cara até que tem marcado bastante gol de cabeça recentemente. E o Crystal Palace tem tomado gol nesse fundamento, hein? Fica de olho no menino Maguire, porque ele provavelmente vai estar na área para tentar cabecear. Não são equipes com uma tendência tão under, mas também não é tão over, né? Em torno de 60% dos jogos com over 2,5. O Crystal Palace bem distribuído nos momentos dos gols e sofre com mais frequência nos minutos finais. Talvez aqui um pouco de desatenção. O United também sofre com mais frequência nos últimos minutos, ao alerta de over limit aqui, e também distribui muito bem os seus gols marcados. O United fora de casa não joga com posse. Na verdade, o United nem em casa joga com
com posse, só quando ele tá perdendo, né? Então provavelmente a gente vai ver o Palace ditando o ritmo em alguns momentos do jogo. Talvez em vários momentos do jogo, tá? Isso é comum de acontecer, principalmente na casa do Palace. E o United deve jogar de maneira reativa. Garnacho, não sei se o Antony joga, mas provavelmente o Højlund, se estiver disponível, o Rashford. Então fica de olho para você que quer trabalhar talvez um Leia ao Crystal Palace, pode ser um perigo. A gente já vai falar sobre isso daí, tá bom? Em relação a cartões, os dois com uma média de mais de 2 cartões por jogo, me parece também um cenário para 3 cartões pelo menos. Eu não entendo disso, tá? Tô opinando aqui de leigo, você me ajuda aí, porque eu não manjo nada disso daqui, eu não trabalho nesse mercado. O Mateta tem 11 gols e 4 assistências. Se eu não me engano, o Mateta é aquele tipo de centroavante que faz um pivô muito importante. Porque briga, e ele é forte, então ele briga com esses zagueiros altos do United e vai dar trabalho, né? O Easy é um meia que já fez 8 gols e 3 assistências. O Jordan Ayew, ou Ayew, geralmente está entrando no segundo tempo, né? Pelo menos nos jogos fora de casa. O Eduardo também, se eu não me engano, chegou a marcar contra o City, é um bom jogador. E se eu não me engano, o Olise é que está sendo cobiçado por muitos times da Inglaterra, inclusive, se eu não estou enganado, o United, tá? Então vale a pena ficar de olho. Do lado do United, hoje salvaria o Bruno Fernandes, o Garnacho e o Højlund. O Rashford dá para dar uma chance também, mas já é um jogador que está pegando idade. Agora, o resto, nem o McTominay, com todo respeito, nem o McTominay eu salvaria nessa barca do United. Se você é um trader, qual que é o risco? Geralmente a gente vai só pela camisa, né? E aí qual que é o problema? O United não tem uma característica de posse tão alta fora de casa, a não ser que esteja perdendo o jogo. Com isso, provavelmente para você trabalhar contra o Crystal Palace, você vai ter que trabalhar contra uma equipe que está com a bola. E aí depende muito do seu estilo de leitura, do seu estilo de trabalho para esse tipo de movimentação. Então é um jogo difícil, tá? Porém, a necessidade é toda do United. E o Crystal Palace não tem nada a ver com isso, já está praticamente de férias, vai aproveitar, né? O Crystal Palace faz este jogo contra o United e finaliza contra o Aston Villa. Não vai perder a oportunidade aqui de querer complicar a vida de um grande, porque é sempre importante para esses jogadores aqui, principalmente do Crystal Palace, mostrarem um bom futebol em jogos importantes da Inglaterra. Não sei como é que funciona a questão de televisão lá, mas que vão atrair vários espectadores. Então, quanto mais você joga nesse tipo de jogo, mais contratos você consegue, ofertas. Eu não duvido nada que o United aqui acabe se complicando com esse tipo de adversário. Nos últimos jogos entre eles, quando o United foi até o campo do Crystal Palace, só temos um jogo recente, né? Que foi 1-1. De resto, uma vitória do Crystal Palace, um empate e 3 vitórias do United, as 3 vitórias no Old Trafford. Mas perceba que não é um jogo tão puxado para goleadas, né? Teve um 3-1 aqui, jogo de 4 gols, mas geralmente 1-1, 2-1, 3-0, 1-0, no máximo 2,5. Eu gosto de um cenário aqui de over 1,5 com uma cotação bem mais elevada. Isso daqui, óbvio, ficaria para o segundo tempo, se o jogo chegasse lá desempatado, com 1-0 no placar. A gente já viu que tem uma característica interessante das duas equipes nos minutos finais, que eu chamo de zona de over-limite. Acho interessante. O 2,5 eu iria somente com 2-0 no placar para uma das duas equipes, tá? Isso é bem relevante. E há de se lembrar que se o Crystal Palace estiver na frente, o United tem que vir para cima para buscar recuperação por conta dessa perda da sexta colocação, e aí o Crystal Palace não é bobo, tá? Os contra-ataques do Crystal podem complicar a vida do United por aqui, sim senhor. Nesse tipo de jogo eu gosto muito, se você trabalha esse tipo de mercado, ficar de olho no Bruno Fernandes. Vira e mexe, o United consegue uns penais, o Bruno Fernandes bate esse tipo de pênalti, na maioria das vezes. Também é um jogador que finaliza muito, vale a pena ficar de olho, mas eu só trabalharia gols aqui no intuito de over 1,5, com o jogo desempatado no segundo tempo, ou até mesmo ainda no primeiro tempo, desde que a gente tenha uma desvantagem de 2 gols aqui, para que os espaços sejam maiores. Nas opções de jogos extras, para essa grade de segunda, temos um favorito que precisa de fato da vitória, o Fenerbahçe contra o Konyaspor. As chances do Fenerbahçe têm diminuído à medida que as rodadas vão passando. O Konyaspor é um time que ainda briga contra o rebaixamento, então pode tentar pelo menos pontuar aqui contra o Fenerbahçe. Toma um pouco de cuidado, trabalha esse jogo ao vivo, não vai tanto pela camisa. O Fenerbahçe já se complicou fora de casa recentemente. Se eu não me engano foi contra o Sivasspor, foi o último jogo, então cautela, tá? Também é uma equipe que sofre gol com frequência, 2, 1, 3, 2, cuidado. A Udinese a gente já falou, da Salernitana com a Atalanta também. Nos jogos extras, o Al-Ahly e o Al-Hilal se enfrentam. Aqui, geralmente são duas panelinhas, né? Mas o Al-Hilal é uma equipe mais agressiva, mais forte, tanto é que vence os últimos 2 jogos. Venceu 3 dos últimos 5. O Lille enfrenta o Lyon. Nesse momento, acho que a única briga
é do Lille em relação à Europa League, Liga dos Campeões. Ainda dá para o Lille tentar chegar aqui no Brest, até dá para tentar chegar perto do Mônaco. Não sei se é Brest ou Brestois, eu tenho minhas dúvidas, tá? Mas é um jogo interessante. O Lille em casa é o melhor mandante da competição com apenas uma derrota. Vale a pena ficar de olho. Na Série B, Ceará e CRB. O Ceará, nesse momento, com nenhuma vitória na competição, o CRB também não, duas equipes que não venceram. A Ponte Preta enfrentou o Amazonas perdeu o primeiro jogo na Copa do Brasil para o Flamengo, mas o Flamengo jogou mal pra caramba, o Amazonas também não venceu, a Ponte também não venceu nessa competição ainda, e o líder, né, um dos líderes da competição, o Santos, tem um jogo a menos do que o Sport e o Chapecoense. Santos com 100% de aproveitamento enfrenta o Guarani com 100% de aproveitamento negativo, né? Vamos ver se o Santos consegue manter essa sequência positiva. Vou ficando por aqui. Muito obrigado pela sua presença nessa grade mais reduzida aqui de segunda. Não esquece de se inscrever no canal, ativar as notificações e a gente se vê amanhã, tá bom? Um abraço.